Círculo de Curiosidade de hoje, falaremos sobre um dos maiores palhaços que já existiu, o Charles Rivel. Joseph Andreu Ilassari, o Charles Rivel, nasceu acidentalmente em uma das turnês de seus pais, naquela época, saltimbancos ambulantes. Nasceu em Cubelles, Catalunha, na Espanha, no dia 23 de abril de 1896. Seus pais tiveram de interromper suas atuações na rua para dar luz ao nosso querido Charlie. Seu pai, Pere Andreu Pausas, e sua mãe, Marie-Louise Lassare, naquela época viajavam a pé, de cidade em cidade, empurrando uma carroça onde levavam o escasso material de seus shows e seus poucos pertences. Charlie estreou nos palcos aos 2 anos de idade. Atuou com sua família em diversas combinações, até que em 1935, por desavenças de todos os tipos, inicia sua carreira solo, obtendo fama mundial. Sua grande sensibilidade e sua enorme capacidade de se comunicar sem palavras o transformaram no mais ilustre, internacional e famoso clown espanhol. Foi considerado como um dos melhores palhaços do mundo. Como Grock e os Fretelines, que vieram antes de Rivel, Rivel era amado em toda a Europa, festejado pela realeza e pelo público popular. Ele inspirou pinturas e romances, filmes e peças, e sua imagem foi usada para bonecos e outros itens de lembrança. Ao longo de 82 anos, a carreira de Rivel o levou da miséria à riqueza, combinando habilmente excelentes habilidades artísticas, talento para a pantomima e o talento para relações públicas. Ele desenvolveu um personagem de palhaço totalmente original que se destacava como um dos maiores ícones do circo do século XX. No final da década de 1910, o circo e o show de variedades foram invadidos por paródias de Charlie Chaplin, cujo personagem extremamente popular no cinema, o Vagabundo, havia se tornado acréscimo cômico habitual para artes especiais que precisavam de um impulso cômico. Joseph, que já usava a comédia em seu trapézio, apresentou seu personagem Charlie em 1916. Para distinguir seu ato do trapézio, a família intitulou Charlie e os Rivels. A partir de então, Joseph Andreu seria conhecido como Charlie Rivel. A lenda mais tarde perpetrada por Charles Rivel é que os seus irmãos simplesmente inventaram o nome Rivel, escolhendo letras ao acaso. De onde o nome realmente veio, permanece uma questão de especulação. Charlie mudou gradualmente do formato de trio de palhaços para um trabalho solo. Abandonando para sempre o seu trapézio voador, ele começou a desenvolver 2 peças que se tornariam clássicos do palhaço: sua entrada musical, com a cadeira e violão, e sua paródia de uma diva da ópera. Foi auxiliado no ringue por seu filho Joanito e mais tarde, após a extinção dos circos Schumann, por sua filha Paulina. Charles Rivel publicou sua autobiografia na Dinamarca em 1971, intitulada Stakkels Clown, ou Pobre Palhaço. O manuscrito foi imediatamente traduzido para vários idiomas. Em dezembro de 1974, foi o primeiro a receber o prêmio Gold Clown no primeiro Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. Ele tinha 78 anos. A essa altura, ele estava se aproximando do fim de sua carreira. Ele continuou a trabalhar em eventos cuidadosamente selecionados ou para compromissos limitados em edifícios circenses de prestígio. Ele também apareceu na televisão da Suécia e na Espanha, seja como convidado, apresentador ou como tema de curtas-metragens e documentários. Em 1979, o filho de Charles, Juanito, começou sua própria carreira de palhaço no Circus Knae. A esposa de Charlie, Carmen, faleceu em 1972. 10 anos depois, ele se casou com Margarita Camas em Barcelona. Ele tinha 86 anos. Nesse mesmo ano, em 1982, concordou em viajar para Madrid para se apresentar com o famoso Circo de los Muchachos, um notável circo infantil cujos artistas eram jovens órfãos. Seria sua última apresentação. Em 1981, Charles Rivel recebeu a Cruz da Ordem da Estrela Polar, a mais alta distinção cívica da Suécia, que foi entregue a ele pelo ministro do Trabalho sueco. Mas os últimos anos de Charles Rivel foram atormentados por doenças respiratórias, e em 26 de julho de 1983 ele faleceu no hospital de Sant-Pere de Ribes, na Catalunha, Espanha. Na manhã seguinte, as fotos do grande palhaço foram exibidas com destaque, rodeadas de flores, nas vitrines das lojas de Estocolmo. As estátuas de Charles Rivel estão em Munique, perto do circo Canebral, Barcelona e em Cubelles. A vida de Charles Rivel é cheia de histórias curiosas. Uma das anedotas mais especiais que lhe aconteceu foi quando, entrando no picadeiro, ainda sem começar sua atuação, uma criança começou a chorar desesperadamente. Provavelmente era a primeira vez que via um palhaço.
Charlie não podia começar sua atuação, pois o público estava mais atento ao escandaloso choro da criança que ao palhaço. Charlie se aproximou cautelosamente do menino para tentar fazer-lhe um carinho e tentar acalmá-lo, mas o resultado foi o oposto e o menino começou a chorar ainda com mais força. Ao mesmo tempo, o público adulto ria em um tom que misturava diversão e ternura. Hível, que era profundo conhecedor da psicologia infantil, voltou para o centro do brincadeiro e começou a chorar descontroladamente e de forma solidária. Isso foi o suficiente. O menino se calou no ato e, com os olhos bem abertos pela surpresa de descobrir que aquele ser vermelho e ameaçador sabia também se expressar com a sua mesma linguagem. Hível continuou chorando e, ainda choroso, voltou a se aproximar da criança, que já estava calma e olhando hipnotizada. Tirou a chupeta da boca e ofereceu a Charlie, num ato de solidariedade primária. O choro de Hível parou e o público se desfez em aplausos. O palhaço aceitou a oferta da criança e hoje em dia aquela chupeta histórica se encontra numa vitrine do Museu Charles Hível em Cubelias. Hível usava, geralmente, um longo e justo vestido vermelho, cabelos grandes laranjas e um famoso nariz quadrado, reconhecido ainda hoje como o nariz de Hível. Como palhaço, ele atuava de maneira lenta e meticulosa. Sobre a arte do palhaço, Hível sentenciou: o palhaço não morrerá jamais. Gostou de conhecer um pouco da história de Charlie Hível? Dê sua opinião nos comentários e deixe sugestões sobre quais temas você gostaria de ver por aqui. Se você curte o nosso conteúdo, dá um like aqui, assina o canal, ativa o sininho e acompanhe as nossas redes. Se puder, colabore com nossa campanha de financiamento coletivo para melhorarmos cada vez mais o nosso conteúdo. Só escanear o QR Code e fazer sua contribuição com qualquer valor.